O mundo mudou e muitas cidades do planeta estão trocando a frota de ônibus por veículos não poluentes. Em mercados como a Ásia e Europa, os ônibus a bateria vêm ganhando espaço, além dos híbridos, a hidrogênio e os trólebus, esses últimos com características dos coletivos a bateria com autonomia. O mercado é promissor e, de acordo com o relatório anual de Electric Vehicles Outlook da Bloomberg, mais de 230 mil ônibus elétricos estão previstos para entrar em operação no mundo até 2025. Na América Latina, pelo menos em abril de 2022, havia 3.209 ônibus elétricos em operação, de acordo com dados do eBus Radar. Deste montante, 2.162 ônibus elétricos são a bateria, e duas cidades dominam, compreendendo quase 85% deste total. Santiago, no Chile, tem 776 veículos e Bogotá, na Colômbia, 1.061 veículos. A maior cidade brasileira está bem atrás neste número e conta, ao mesmo tempo, com o sistema mais robusto em comparação com Santiago e Bogotá. Atualmente, a cidade de São Paulo conta com 219 ônibus elétricos, sendo 18 ônibus a baterias e o resto são os trólebus. E na semana passada, a Prefeitura de São Paulo emitiu um comunicado às operadoras proibindo a aquisição de ônibus a diesel. Essa proibição ela vale apenas para os ônibus padrões e não se estende aos midi-ônibus, aqueles ônibus menores que geralmente circulam nos bairros. Tudo para perseguir uma meta de 2.600 ônibus elétricos operantes na capital até 2024. E nessa semana, durante uma coletiva de imprensa, o prefeito Ricardo Nunes foi bastante enfático a respeito dessa determinação e disse que a fase de diálogo com as operadoras já acabou. Ele disse que houve esse diálogo, mas que agora é uma determinação e que as operadoras deverão seguir essa determinação de adquirirem apenas ônibus não poluentes. É importante só a gente destacar que nós temos mais de 13 mil ônibus aqui na cidade de São Paulo. Nós temos 62% da emissão de dióxido de carbono na cidade. A emissão é proveniente dos veículos que circulam na cidade. E a gente tem quase que metade dessa emissão de dióxido de carbono são provenientes de diesel, a grande maioria dos ônibus. Então era necessário fazer uma ação contundente com relação a essa situação. A gente já vinha falando há bastante tempo, está no nosso plano de metas, para que as empresas fossem trocando os seus ônibus por uma matriz energética menos poluente. Pelas análises e estudos que a gente fez, os ônibus elétricos é o que mais atende essa necessidade num curto espaço de tempo. Então nós tomamos uma atitude bastante contundente, dizendo que a partir de agora não pode mais comprar em ônibus a diesel, para que a gente possa cumprir a meta. É importante cumprir a meta. Faz parte da relação governo e o privado, quando o privado tem resistência com relação àquilo que quiser fazer, você poder falar o seguinte: olha, existe uma política pública e é para cumprir. Então, todo diálogo eu fiz. Então, chega no momento que não tem mais diálogo, agora é determinação. Eles vão colocar ônibus elétricos sim. Dos 13 mil ônibus, nós temos em torno de 1.000 ônibus por ano que são renovados por conta da idade. Aqui na cidade de São Paulo só pode circular ônibus com 10 anos. Então, a obrigatoriedade de renovação de frota por conta do cumprimento da idade dos ônibus é de 1.000 ônibus por ano. E a gente está pedindo o seguinte, que eles vão fazer nessa troca, né, justamente naquele momento onde eles deveriam realmente fazer a substituição por conta da idade do ônibus. O custo, o ônibus elétrico ele é mais caro no primeiro momento, mas ele vai se diluir no decorrer do tempo por conta do custo menor de não gastar com diesel. Ele tem um custo de manutenção menor e o custo de não ter o diesel menor. Lembrando que a gente teve aí nesses últimos tempos mais de 70% de aumento do diesel nos últimos anos, agora que teve uma redução por conta das ações do governo federal, mas era uma questão também que nos preocupava bastante essa oscilação. E a energia a gente tem uma situação, por ser bateria, mais tranquila com relação ao horizonte do custeio do transporte coletivo. A substituição desses ônibus não é uma tarefa fácil, no ponto de vista de valores. Em termos de custo das unidades, os elétricos podem custar até 3 vezes o valor de um ônibus a diesel. Por falar em poluição, nos últimos 22 anos, os moradores da cidade brasileira respiraram ar com altas concentrações de poluentes e nem mesmo durante a pandemia
essa situação melhorou, de acordo com o levantamento do Instituto de Energia e Meio Ambiente. A poluição do ar, ela causa por ano 7 milhões de mortes no mundo. Se a gente olhar para a América, as Américas, esse número é de 300 mil. E só aqui no Brasil, por ano, são perdidas 150 mil vidas por conta desse problema grave de poluição do ar. As empresas dizem que a determinação deve ser cumprida, mas que não será uma tarefa fácil. Olha, eu diria para você que essa determinação do prefeito, ela soa como lei para nós. Determinação é para ser cumprida, não é para ser discutida. Entretanto, esse assunto é tão complexo e ele tem tantas consequências que é inevitável que a gente faça, né, que a gente continue as discussões que nós já vínhamos tendo com os técnicos da prefeitura, da SP Trans, etc, etc. Né? As discussões, elas têm um caráter, por exemplo, de tecnologia, técnico, ela tem um caráter econômico, ela resvala pelo modelo de negócio, tem as questões de financiamento, né? E para me ater mais aos termos da circular. A circular, ela é muito lacônica. Fica proibido a inserção de ônibus diesel na frota a partir do dia 17 de outubro. Ok. Primeira coisa que nós tivemos que esclarecer, o que fazer com aqueles veículos que já estavam em produção? Né? As empresas tinham emitido os pedidos há meses atrás. Nós temos mais de 300 ônibus em linha de produção, ou com o chassi já adquirido, mas que, né, está no pátio da encarroçadora. Aí houve não houve um esclarecimento formal, mas declarações do tipo, não, né, é proibido a aquisição de novos ônibus a partir do dia 17. Isso é só para dar um exemplo de que eu não sei se você chegou, né, a ver os termos da circular, né, ela tem duas linhas, né, então isso gera necessidade de muita discussão, muito esclarecimento, tá bom? Então, assim, entendido isso, né, nós temos que considerar alguns aspectos aí. Primeiro, qual a disponibilidade, né, qual a capacidade da indústria instalada de produzir mais de 100 veículos, né, porque essa é a nossa necessidade. Nós temos uma frota aqui em São Paulo de cerca de 13 mil ônibus, né, cuja idade máxima não pode passar de 10 anos. Né? Significa que nós temos que trocar por ano alguma coisa como 1.200, 1.300 ônibus, ou seja, mais de 100 ônibus por mês. Então nós temos questões relativas à disponibilidade tecnológica, confiabilidade das tecnologias e razoabilidade dos custos. Né? Agora, todas essas questões, Renato, elas precisam ser discutidas na mesa. Né? Não adianta a gente sair de maneira atabalhoada, emitindo pedido para a indústria, competindo uma empresa com a outra, porque eu quero cumprir as minhas obrigações, né? Então já vou botar um pedido aí, sabe? Porque não vai dar certo. Né? Essa mudança é uma mudança muito significativa, ela é complexa, sabe? Né? Quando eu trabalho com veículos elétricos, eu tenho que pensar no abastecimento. Cadê certa disponibilidade de energia lá na garagem? Né? Você imagina que, né, se eu preciso de 3 a 4 horas para abastecer um veículo, eu tenho uma garagem com 300 ônibus, né, os ônibus começam a retornar da operação às 10 horas. E às 3 horas da manhã eles estão saindo. Eu tenho um espaço de tempo muito curto para abastecer a frota toda. Para Rafael Calabria, do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a medida é importante, mas não o suficiente. A visão do IDEC, a decisão da prefeitura é importante. Começa a mostrar uma sinalização de que ela vai buscar atender a meta que ela se colocou de 2.600 veículos elétricos, mas ela não é suficiente, porque a prefeitura vem há alguns anos já, que a lei existe há 4 anos que obriga essa mudança para o veículo elétrico, e nesse período a prefeitura vem se comportando de forma muito descontínua, né? Mudança de secretário, falta de objetividade nessa pauta do veículo elétrico, não define estratégias, qual programa ela vai adotar para conseguir modificar o cenário, que é um cenário há muitos anos no setor de transportes. Então, falta vontade política, eu diria, para a prefeitura modificar esse cenário. A publicação da obrigação de não ter mais diesel é uma decisão muito contundente, muito clara, mas ela precisa ser viabilizada. E falta, então, a prefeitura adotar essas medidas, né, para conseguir modificar o setor. Os empresários têm que sair dessa estabilidade que eles estão no cenário baseado no diesel, afinal a lei já está aí há 4 anos, e atender a prefeitura, né, enfim,
trabalhar junto com a prefeitura, que, né, um é o concessionário e o outro é o concedente, estão juntos nessa missão, para conseguir modificar o cenário. De fato, não é um trabalho trivial, não é simples, mas é uma coisa que o mundo inteiro vem buscando para reduzir a emissão de poluentes. A Prefeitura de São Paulo vem sinalizando há bastante tempo, a lei original de 2009, né? A lei foi modificada há 4 anos, então precisa aí usar esse momento, usar essa decisão que agora foi ratificada pelo prefeito, para começar a mudar o cenário, mudar a forma de agir e conseguir conquistar essa mudança importante para o setor de transporte coletivo, para o usuário de transporte coletivo e para quem não usa também, né? Que é beneficiado pela melhoria da qualidade do ar. Então temos esse cenário, pessoal, a Prefeitura de São Paulo determinando, sendo bastante enfática nessa determinação da aquisição apenas de ônibus não poluentes, e o setor, as empresas de ônibus tentando entender como é que elas vão fazer para cumprir essa meta da Prefeitura. E ao mesmo tempo a visão do passageiro por meio do IDEC, do Rafael Calabria, que mostra que a medida é acertada, mas que faltam mais ações coordenadas por parte da Prefeitura. E é isso, pessoal. Se você gosta do tema de mobilidade urbana, assuntos relacionados a transporte coletivo, se inscreva aqui no Via Trolebus e ative as notificações. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.